Estamos aqui novamente no Gerações Cast. Como você já sabe e acompanharam na season passada, o Gerações Cast é um contraponto a todas as verdades e classificações sobre gerações. É um espaço de conexão real, onde todo mundo tem algo a aprender e a ensinar. Cada episódio a gente traz aqui uma profissão ou um tema com duas gerações diferentes. E agora a gente vai entrar de um lado aí mais formal, nesse mundo jurídico. E aí a gente tem aqui duas participantes maravilhosas, Renata e Nicole, que vão estar aqui dividindo um pouco da experiência delas e, é claro, atribuindo e agregando muito valor aqui à nossa discussão. Então eu queria começar, Renata e Nicole, com uma apresentação de vocês, mas nada muito formal, tá? Eu sei que vocês estão acostumados com outra coisa, mas aqui, como é um podcast, eu queria, e aí começando pela Renata, que ela contasse um pouco da carreira e da profissão dela, mas para uma menina de 5 anos. Se você estivesse falando com uma menina de 5 anos, que pode ser a Estela e a Júlia, que são as filhas da Renata, como é que você explicaria o que você faz? Bom, assim, sou advogada, fui formada no Brasil, trabalhei um pouco no Brasil, até fiz contencioso, que nada mais é do que litígio, então é processo, então é ser advogada de processo, representar pessoas em processos, em brigas, em confrontos. Depois eu vim morar nos Estados Unidos, fiz um mestrado aqui e mudei a minha carreira para fazer a parte de corporate, o que é só representação de empresas. Então, deixei de representar indivíduos, represento os interesses das empresas, e aí não em litígios, e sim em operações de fusões e aquisições. Então, eu migrei para esse outro lado da carreira, continuei minha vida nos Estados Unidos, trabalhei em escritório de advocacia, representando vários clientes nessa questão corporativa, e atualmente, vai fazer 5 anos já, mudei, saí de escritório de advocacia, agora eu trabalho num fundo de private equity, e eu sou general counsel desse fundo, que nada mais é que a advogada chefe do escritório, e eu tenho, na verdade, agora os meus clientes são as pessoas que trabalham dentro desse fundo, e as pessoas do time de investimento também estão comprando e vendendo empresas. Então, agora eu atuo internamente nesses processos também e ajudo o fundo a administrar os fundos, que são os contratos que nós temos com os investidores externos que colocam dinheiro no fundo para serem aplicados nessas operações que eu participo. Então, é mais ou menos isso a E minha como é que você explicaria carreira. isso? Como é que você explicaria isso para suas filhas? O que a mamãe faz? Eu explicaria que a mamãe trabalha numa empresa que recebe dinheiro de pessoas que querem investir, pega esse dinheiro, acha boas oportunidades, compra empresas, faz essas empresas crescerem e vende essas empresas com lucro e devolve esse dinheiro com lucro para os investidores. Acho que é meio que isso, Muito bom. assim que eu explicaria. Agora sim. E você, Nicole? E você, Nicole, como é que você responderia essa pergunta para uma criança de 5 anos? Eu trabalho com societário também, né? Então é um pouco parecido. Mas eu acho que eu explicaria falando que a gente tem um monte de regrinhas para cumprir, para conseguir deixar para permitir que uma empresa consiga viabilizar todos os negócios dela. Então, sei lá, por exemplo, um Carmed para uma criança de 5 anos que o público é Carmed. Como que você acha que esse produtinho aqui que você gosta tanto chega na farmácia para a mamãe comprar para você e dar? Então, eu tenho que cumprir um monte de regrinhas que são definidas pelo Estado, enfim, município, para conseguir viabilizar que esse produtinho chegue aqui. Então, é mais ou menos isso. Muito Uma forma interessante que outro dia até expliquei para minhas filhas, que elas me viram com um contrato na mão e perguntaram: mãe, o que é isso? Eu falei: é um contrato. Mas o que é um contrato? Eu falei: o contrato são as regras do jogo, basicamente. Então, quando a gente abre um jogo de tabuleiro e a gente vai brincar, a gente não lê as regras do jogo, é o que a mamãe faz, só que é bem mais sério e muito mais chato. Mas é o que a mamãe faz, ela brinca de regra do jogo, basicamente é isso. Mais sério, mais chato. A criança já entende de cara, né? Mais sério, mais chato, então tá, já passa uma mensagem grande. Agora, já entendi. Vai lá, mãe, vai lá.
Vai lá. A gente não pensou exatamente em ter advogadas aqui nesse episódio que trabalhassem exatamente na mesma área do jurídico, né? Porque o jurídico ele É, tem uma abrangência relevante. E a gente tem aqui private equity, né, que você citou, mas especialmente a gente está falando do guarda-chuva M&A, né? Fusões, aquisições, comprar empresas, vender empresas, que a Nicole, por exemplo, aqui no Brasil atua como societário, e você faz isso nos Estados Unidos. Então, saindo das crianças de 5 anos e indo para a galera de 20, 30, 40 e lá vai, como é ser uma advogada desta área? O que realmente acontece no dia a dia? Como é um pouco os bastidores? Conta para quem está ouvindo ou assistindo a gente que uma advogada de M&A, né, de fusões e aquisições, ela faz o quê? Como é o dia a dia de uma advogada dessa área? Começo eu, Nicole, se você quiser. Pode, vai lá, vai lá. Então, na verdade, o advogado de M&A, ele é um advogado que tem que saber um pouco de tudo, ele tem que ser muito aprofundado na questão societária, na questão de como que você transfere o título de uma empresa, de um ativo, de um lado para o outro, mas ele precisa saber um pouco de tudo. Ele precisa saber um pouco de tributário, ele precisa saber um pouco de tudo que acontece dentro daquela empresa que ele está vendendo ou adquirindo. Porque eu preciso saber quais são os problemas que aquela empresa tem e eu tenho que endereçar isso no contrato de compra e venda. Então, eu preciso saber se eu tenho problema ambiental, eu preciso saber se eu tenho problema de trabalhista, eu preciso saber se eu tenho algum problema nos contratos comerciais, se eu tenho algum problema com alguma parceria que a empresa tem, se eu tenho algum problema com uma nova lei que vai entrar e que vai mudar o meu tipo de negócio, que vai me deixar o meu negócio mais caro por alguma razão. Eu preciso entender quem são os consumidores, quem são assim, os contratos, os fornecedores daquele negócio. Então, tem muitas áreas do direito que entram que entram em voga aí, que você precisa analisar, e obviamente você não faz tudo isso sozinha, você tem times de advogados que são especialistas em cada área dessa, que vão te ajudar numa due diligence, né, numa diligência sobre esse ativo, principalmente quando você está comprando. E aí você endereça esses problemas. Se você tem um passivo trabalhista de X, você vai endereçar isso no preço da companhia. Ou você vai ter alguma provisão no contrato que vai dizer se isso realmente se realizar, você vai ter que pagar para mim. Você é a pessoa responsável por esse passivo trabalhista. A mesma coisa em qualquer outras coisas. Então tem um bando de coisas que você precisa ver que são super importantes que vão te dar como se fosse um mapa sobre o que você está comprando. E eu, o advogado de M&A, é o advogado que meio que coordena todo mundo. Aqui nos Estados Unidos a gente fala que é o quarterback, que nada mais é do que a pessoa que está organizando a jogada, aí fazendo um pouco de uma analogia ao futebol americano. Então, que é quem administra tudo. Então, o advogado de M&A é o advogado exausto, louco, desequilibrado, totalmente sem cabelo, quando você está fechando uma operação, porque você está coordenando 1 milhão de pessoas e tendo certeza que seu cliente está entendendo o que ele está comprando, está endereçando, e você ainda tem que negociar com outra parte. Como que você vai... todo mundo tá ok com o que você está comprando ou vendendo. Então, acho que meio que é isso que o advogado de M&A faz. E você, Nicole, Nick? como você dizia? Vamos lá. Eu tenho uma visão bem corporativa, assim, e muito dessa coisa de coordenar mesmo, né? Então, pegando um pouco essa vertente de M&A, você não pode subir nenhum documento, assim, no data room sem realmente saber qual que é o risco de subir aquele documento. Então, você tem que falar com todas as suas áreas, só que você tem que também ter um senso crítico ali, que eu acho que o advogado tem um pouco dessa percepção de, pô, isso aqui é uma red flag, eu preciso avaliar, não, tá faltando alguma coisa, essa informação ela tá completa para quem vai analisar, não tá,
Então, é um pouco disso que a Renata falou, que a gente tem que saber um pouco de tudo mesmo, assim, desde tributário, regulatório, societário, tudo, para ter certeza que a gente não está subindo algum documento ali que depois a gente não consiga explicar o porquê que a gente faz aquilo e etc, sabe? Ou talvez seja aquela questão que seja um ponto de negociação para o futuro. Então você já começa a se preparar, né? Como que você vai negociar aquela questão ali que pode ser às vezes um problema ou não numa negociação, pode diminuir preço, né? Pode ser um risco futuro, enfim, uma questão de indenização e etc. Mas assim, como uma advogada corporativa, falando aqui de uma maneira geral, não só de M&A e societário, mas a gente tem que saber um pouco de tudo mesmo. A gente tem que conhecer muito do negócio, porque a gente tem que viabilizar a estratégia da companhia, as metas da companhia, o que a companhia quer, né? E o jurídico costuma ser meio que o jurídico chato, que não fala nada, que só fala não, o jurídico que não contribui. E aí eu acho que nos últimos anos, assim, nos últimos 10 anos, a gente conseguiu mudar um pouquinho, né, essa chavinha, mas você só consegue mudar essa chavinha se o perfil do advogado interno realmente tem um perfil de agregar e de fazer o negócio acontecer, né? Então, assim, dentro da legalidade, a gente tem que fazer, viabilizar exatamente o que a empresa precisa. Muito legal. Agora vamos voltar para a menina lá atrás, que sonhadora, que estava prestando faculdade para direito. O que inspirou vocês aí para essa profissão? Quais são os valores? O que vocês pensavam lá atrás? Claro que vocês não tinham ideia onde vocês iam trabalhar ainda, né? Na verdade, nem entendiam direito o que era direito, né? Direito o que era direito. Mas o que vocês lá atrás, assim, o que inspirou vocês aí por esse caminho? Olha, eu ainda sou de uma geração em que a gente não tinha essa questão da tecnologia, né? Então eu não tive celular antes de eu entrar na faculdade. Então hoje está falando aí bastante tempo atrás. Eu me formei na escola, no terceiro colegial, em 1998. Então faz bastante tempo. Então, eu acho que tinham poucas as profissões, né, que a gente tinha como profissões que com certeza você se daria bem, etc. Então, eu ainda vem daquela geração mais antigona, que ou você fazia engenharia, ou você fazia direito, ou você fazia medicina, e aí tinha um pouco de gente já flertando com a publicidade, porque na nossa época começou a dar muito dinheiro, e um pouco o Verdade. pessoal falava um pouco em administração. Eu venho de uma família que não tem não é uma família de advogados, né? Que também era muito comum quando você tinha famílias de advogados, o pessoal só seguia a carreira. Meu pai é médico, e enfim, eu não seria, acho que não tinha nada a ver com ser médica. Então, meio que o direito foi realmente uma questão por exclusão, porque eu achava que eu não ia ser uma boa engenheira, eu não tinha talvez não tinha muito interesse pela publicidade, e o direito, querendo ou não, é uma área que tem um leque de opções, né? Porque você pode ser muita coisa sendo advogado. Então são milhões de áreas dentro do direito, você pode se especializar em muitas coisas. Você pode ser advogado de contencioso, que você, né, transita nos tribunais, etc., que é super eletrizante e bacana, enfim, quando você chega num certo momento da sua carreira. Você pode ser advogado interno, então tem muitas empresas que você pode trabalhar. E também você pode, na época do Brasil também tinha aquela questão de prestar concursos, de você ter a carreira pública, né? Ser juiz, desembargador, etc. Então eu acho que eu fui meio que assim, nossa, tem um leque de opções, e era interessante, enfim, achava interessante representar as pessoas, etc. Claro que quando você é jovem, você quer defender os fracos e oprimidos, tem toda aquela ideologia e tal. Nunca achei que eu fosse estar fazendo o que eu estou fazendo quando eu comecei. E depois, e foi isso, foi meio que, não vou dizer, não fiz muito pensamento. Eu acho que foi na época, foi muito na onda, vamos que vamos, vai ser direito e foi. Então eu não tive uma inspiração divina ou um aconselhamento super profundo do que eu seria. Não tive. E você, O meu foi um Nicole? pouco o meu foi um pouco parecido. Eu estava entre administração e direito.
Inclusive, eu tava fazendo cursinho pra GV na época e tal, e aí eu acabou tendo um vestibular antes. Eu falei, vou prestar então direito nesse, depois eu presto administração na próxima. E aí acabei fazendo direito, mas eu sempre, por que direito e administração, né? Justamente por isso que a Renata comentou que tem um leque enorme, você pode trabalhar com muita coisa. Então, eu fui estagiária criminal, né, fazia fórum, ir em delegacia, inquérito, um monte de coisa. Trabalhei com tributário também, trabalhei no juizado de pequenas causas com direito civil. Então, assim, são mundos completamente diferentes. Mundos, É, mundos, assim, são é. realidades. Então, eu consegui passar um pouquinho até por uma questão, assim, de fórum, né? Que eles fazem, como que é a rotina de um fórum, de um defensor público, como que seria para conseguir entender realmente o que faria sentido ou não. Mas eu acho que a gente tem que escolher muito cedo, assim. Eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos, né? Então, é muito novo para escolher o que você É vai fazer muito, pro é resto da vida. é muito, total, sem dúvida. E aí, assim, quando esse adolescente pensa assim, né, que eu vou prestar lá atrás, aí ele pensa naquele lado glamuroso, né, aquele lado mulher de terninho andando, toda poderosa. As duas são, e eu tenho certeza, mas tem a cozinha e os bastidores que ninguém vê, né? Então, assim, para quem tá ouvindo você, assim, qual que é o bastidor? Qual que é a cozinha, assim, que é bom que eles já saibam de cara que não é só glamour, e o que tem que vocês veem aí que é a pior parte da atividade de vocês? Olha, tem milhões de coisas que são interessantes, mas assim, tudo que eu passei, eu faria tudo de novo, eu sempre falo, eu faria exatamente tudo de novo. Então, eu comecei minha carreira no Brasil, trabalhando numa área de contencioso, e assim, eu fui fazer audiência em lugares que você nem acredita, assim. Então, assim, no meio de favela, fui fazer audiência em meio de favela, fui fazer enfim, em qualquer fórum do estado de São Paulo. Então eu também rodei vários fóruns. Então tem aquela coisa, entrei em Kombi do Tribunal de Justiça para entrar no arquivo geral para conseguir um processo, desarquivar um processo. Sabe assim, coisas, aventuras que eram super legais, que na época você tem um baita gasto, você é muito novo. Que, enfim, hoje em dia eu olho, dou risada, mas na época eu preferia não estar lá, mas, enfim, tudo valeu e hoje, né, com a maturidade você entende que tudo foi um stepping stone, um degrau a mais para você se evoluir. Então eu fiz muito disso, nunca disse não, sempre missão dada, missão cumprida, sempre tive esse lema na minha vida, então nunca podia reclamar um pouco, mas eu fazia, sabe? Então tem essa questão que no começo você não entende muito o que você está fazendo, você é meio tarefeiro, sabe? Você está trabalhando ou no escritório, até eu também fiz estágio no Tribunal de Justiça em São Paulo, o Tribunal Federal da Terceira Região, que também trabalhei no gabinete de um desembargador. Você mais ou menos não entende o que você está fazendo, tem alguém tirando tarefas que ele não quer fazer para te dar no começo da carreira. Então você simplesmente está fazendo o que alguém não quer, o que alguém não quer mais fazer. E é isso, são sempre oportunidades. Você tem sempre que olhar isso como oportunidades, né? Então, no começo de carreira, acho que um pouco isso. Depois, quando você vai subindo na carreira, você começa a fazer coisas que você entende o que você está fazendo, entende o peso disso, e daí vem o peso da responsabilidade, que você precisa fazer bem feito. E a verdade é que são muitas horas. Para você ser um bom advogado, é muito tempo de voo, é muito tempo escrevendo um contrato, é muito tempo escrevendo uma petição. São várias e muitas, e é uma leitura infinita, são pesquisas. Na minha época não tinha pesquisa na internet para você pesquisar precedente, a gente baixava o índice das revistas dos tribunais para ir atrás dos precedentes de julgamentos, então era assim, noites varadas na biblioteca do escritório. Então, assim, tudo isso, na hora que você tá lá no meio, você fala, meu Deus, que horror, eu quero morrer. Mas depois você vai entendendo aonde você vai chegar com tudo isso. E assim, a verdade é que, e aí um peso que é sempre assim, o advogado é a pessoa que todo mundo quer culpar, né? Quando dá alguma coisa errada, é sempre o advogado que fez alguma coisa errada. E quando tem alguma coisa boa, ninguém lembra de ligar para o advogado para falar parabéns, a gente conseguiu e tal. Então tem um pouco isso, que é um pouco chato da nossa carreira, que as pessoas não lembram de comemorar com a gente, só lembram de reclamar.
ou ligar quando já tá tudo muito ruim, né? Então tem um pouco isso. Então acho que tem essas dois ângulos que eu acho que são importantes falarem, mas acho que tudo faz parte. Não tem nenhuma profissão que você não tenha que comer muita grama no começo para você ser um É. bom profissional enfim, é isso. E você, É, eu acho que Nicole? agora os estagiários do direito estão super Nutella, né? Aí ninguém mais faz carga de processo, sai com um carrinho com um monte de volume de processo. Hoje é É, tudo online, hoje é tudo digital. Então, assim, a vida do estagiário do direito hoje, ou até um advogado júnior, tá muito mais fácil do que até um tempo atrás, que era tudo físico ainda, né? É, mas assim, é isso. Eu acho que tudo que a gente passa é muito para agregar. Num começo, você tem que fazer um pouco de tudo mesmo, você não entende, e você fica olhando as outras pessoas um pouco que estão um pouco acima de você, falando, nossa, mas ela já faz isso e tal, queria estar fazendo, mas né, degrau por degrau ali para conseguir. é, para conseguir avançar, mas eu acho que olhando muito para uma visão de advogado corporativo, né, que é a visão que eu tenho, você, além de trabalhar muito, acho que assim, eu sempre trabalhei com societário, capital aberto e M&A, né? Então, são essas duas áreas, elas demandam muitas horas de trabalho e demandam trabalhar com muita urgência, muita pressão. Então, você já tem que ter um pouco de perfil de saber que você vai trabalhar até de madrugada, que vai vir à noite eventualmente, que se te mandarem alguma coisa você vai ter que sair correndo para resolver, porque as coisas elas acontecem muito rápido. Então tem que ter um pouco desse perfil de gostar um pouco disso, sabe? Dessa pressãozinha, assim. Aí, empresa de capital aberto, recebe o ofício do CVM, corre, responde, putz, por que que mandou isso, por que que não mandou, sabe? Fato relevante de madrugada, tem que soltar fato relevante, escreve fato relevante. Então, tem que gostar um pouco desse perfil, né? E além disso, dentro da empresa, né, como eu falei, que jurídico é olhado como a área que ninguém quer conversar e etc., você tem que vender seu trabalho aqui internamente, né? Então você tem que vender que o jurídico ele está agregando do negócio, o jurídico é parceiro do negócio, e o jurídico está ali para fazer acontecer. Então, você tem que se vender, tipo, ó, me chama quando você estiver começando o projeto, não quando o projeto estiver no final e você só quiser um documento para concretizar aquilo, né? Vamos construir é, isso juntos, porque aí tem todo essa coisa de vamos construir um negócio que pare de pé, né, juridicamente, principalmente olhando um cenário jurídico no Brasil, que é super complexo, construir junto com o jurídico do começo faz muito mais sentido e garante que realmente lá no final isso possa realmente se concretizar. Muito bom ouvir Acho isso, que a Nicole porque está te eu, dando um feedback aí, hein, LG? Pois é. Mas eu ia comentar assim, assim, nesse exato momento eu tô pensando, esse episódio poderia levar horas, porque tem tanta coisa para falar e muita coisa legal. Mas a Nicole citou um ponto que eu recebi esse feedback essa semana, que eu cheguei, que eu cheguei para a chefe da Nicole, que é a diretora do jurídico aqui da empresa, com o negócio pronto. Ela falou assim, pô, envolve a gente antes, deixa a gente participar do ponta a ponta. É importante a gente construir juntos. Então, realmente, assim, é muito importante. Eu acho que a Nick foi cirúrgica nesse comentário para quem trabalha no corporativo, né? Agora, o que eu fiquei pensando aqui, vocês trouxeram muitos pontos que daria para abrir muitas discussões, mas se eu tivesse que escolher um para aprofundar um pouco, seria uma espécie de mitos e verdades, assim, de estagiário lá de direito a sócio do escritório ou a um gerente ou um diretor jurídico numa empresa, assim. Precisa de soft skills ou basta você ser muito bom tecnicamente, dominar a sua área de atuação? Ou eventualmente ser workaholic, trabalhar muito, é isso mesmo, para você crescer no direito, para você crescer como advogado, você precisa perder noites e finais de semanas, e esquece trabalho remoto, tem que estar presencial, tem que estar junto com todo mundo. Queria que vocês explorassem um pouquinho esses mitos e verdades para quem quer crescer na carreira. tá, então eu vou dar um pouco do que eu acho, assim. E aí vou ter que falar um pouco de diferença do meu entendimento, enfim, do universo Brasil e universo Estados Unidos, tá? Então, eu acho assim,
Eu acho que para você virar um bom advogado, você precisa de tempo de voo. Quer dizer que você precisa estar exposto a muitas e muitas situações, porque é só aí que você vai adquirir experiência. A resposta não vai estar no livro, a resposta não vai estar num acórdão que você vai achar e tal, né? Eu acho que não vai estar aí. Por isso que advogado é uma profissão de pessoas mais velhas, essas que são muito mais apreciadas, porque os mais velhos passaram por muitas situações e sabem resolver essas situações e entendem como que é melhor resolver. Então, eu acho que tempo de voo é necessário. Não necessariamente você precisa ser uma pessoa que é workaholic totalmente louco, desvairado. Agora, para você trabalhar num lugar de ponta, essa é uma exigência da onde você vai trabalhar. Então, assim, se você vai trabalhar num grande escritório no Brasil, se você vai trabalhar num grande escritório fora do Brasil, você vai ter que trabalhar muitas horas. Ponto. Não tem discussão. Se você falar que você quer trabalhar das 9 às 8, das 9 às 6, das 9 às 5, isso não vai existir. Isso não é a carreira para você. Ou então preste concurso público e vai trabalhar dentro de um lugar público. Dependendo do lugar, você vai ter mais flexibilidade ou não. Então, acho que isso já é fato, ponto. Concordo totalmente com a Nicole que você precisa ser uma pessoa que gosta de adrenalina, porque vai ter emoção. É bem emocionante. Não tem dias calmos e tranquilos em que você vai vir todo dia fazer a mesma coisa. Todo dia tem um pepino diferente que você vai ter que resolver. Então, acho que são coisas assim. Eu acho que tem um pouco de mito e até um pouco de verdade, que eu acho que no Brasil os times são maiores, eu acho que tem muito mais gente em cada time, pelo menos na parte de societário, e eu acho que os sócios mais sêniores são menos envolvidos do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os clientes exigem os sócios muito mais velhos e mais sêniores em todas as ligações e tal. Então, eu acho que tem essa diferença. Então, no Brasil, quando você vira sócio, sênior de um advogado, você acaba tendo uma vida mais tranquila. Nos Estados Unidos não é verdade. Você continua tendo uma vida maluca, doida, o tempo inteiro. Então, tem essa diferença da advocacia de escritório entre Estados Unidos e Brasil. A questão do trabalho remoto. Não trabalhei no Brasil remoto, porque isso não existia na época que eu estava no Brasil. Nos Estados Unidos, sempre trabalhei em lugar que tinha flexibilidade muito antes do Covid. Acho que para molecada nova é muito importante, sim, estar no escritório. A troca de experiências, você tá junto com um sócio, você tá na sala dele na hora que vocês estão fazendo uma ligação com o cliente, ele te explica por que ele tá falando aquilo, etc. É fundamental. Acho que para pessoas mais sêniores, se você sabe o que você está fazendo, você consegue trabalhar remoto. Eu trabalho muito remoto e funciona muito bem. Estou há 5 anos nesse mesmo trabalho. Comecei no meio da pandemia, fiquei 1 ano trabalhando remoto antes de conhecer o time. Então, acho que funciona para pessoas mais velhas, acho que já com bastante experiência. Acho que para os mais novos é bem importante tá presencial. Tem que trabalhar pra caramba, resumidamente é isso. Tem que trabalhar pra Resumindo. caramba. Tem que trabalhar pra caramba. Eu acho que não tem segredo, eu não estou falando nem na advocacia, acho que em qualquer área, né, tem que trabalhar muito. E uma coisa, assim, que eu cheguei à conclusão desde muito nova é que não dá tempo. Assim, o dia, você nunca vai conseguir chegar e você está fazendo um contrato, surge uma dúvida em relação a um conceito ou de alguma coisa. Você não consegue parar, vou estudar, deixa eu entender o que é o conceito. Não, tipo, você tem que entregar o contrato rápido e aí depois você vai entender o que é o conceito ou quando à noite, né? Então, o ponto é, o horário que você tem ali de trabalho não dá tempo para você aprender, se especializar em alguma coisa, entregar tudo que você tem para fazer os seus contatos, seus networks, suas conversas. Não dá tempo. Então, é muito do interesse da pessoa, assim. Então, se ela realmente está disposta e ela realmente quer crescer profissionalmente de uma maneira rápida e importante, ela realmente vai ter que trabalhar muito mais do que as 8 horas ali. E vai ser nesse trabalho a mais que ela consegue entender conceitos, que ela consegue ter ideias. Porque aqui, no escritório, pelo menos, é tudo muito bagunçado. Toda hora as pessoas te chamam e pedem alguma coisa. Então, você está fazendo uma coisa, te pedem outra, você está fazendo outra e pedem para você mudar tudo de novo. Então, você não tem tempo de realmente fixar. Às vezes, você está fazendo uma coisa muito no automático que você não sabe nem o que você está fazendo.
fazendo, mas você tá ali, não, tá bom, tem que mudar isso, vou mudar. Vou fazer isso, não sei o quê. Quando você para e fala, peraí, deixa eu raciocinar o que eu tô fazendo e entender aqui pra ver se tem até uma estratégia melhor, enfim. É quando você realmente para, olha tal, mas isso não raramente vai acontecer das 8 às 6 da tarde. Normalmente vai É, acontecer quando você chegar em casa e falar, tá, agora eu tô um pouco mais tranquila, deixa eu voltar aqui e entender e me aprofundar um pouco mais nessa questão. Então, assim, essa questão de equilíbrio da vida, de acordar, tomar café da manhã calmamente, sabe? Acho que isso não existe muito. É, Eu morando aqui em São Paulo, muito menos por causa do trânsito. Então, acho que são fases da vida mesmo, assim, sabe? Então, tem uma fase ali dos 20 aos dos 22, sei lá, quando a pessoa sai da faculdade, né? Até os 30 e poucos, assim, que aí vai ser, ó, correria, correria. Tem que realmente dar o sangue. É bom porque tá cheio de energia, né? Então, a pessoa tá dando sangue, mas ela é, nem sofre tanto. não, e é exato. isso um pouco que a Renata falou do horário, porque é uma profissão que precisa do estudo depois do trabalho, né? Ela não é uma profissão Sim, que você consegue estar atualizado sempre. Que é diferente, por exemplo, de uma profissão de marketing. Que marketing, no final, né, você tem um embasamento e você opera muito com aquele embasamento. No caso de. Você até pode trazer conteúdos diferentes, mas é muito mais complementar. No caso do direito, vocês precisam estudar o tempo inteiro, porque são casos novos, situações novas, que vocês têm que ir atrás da fonte, né? o direito é fluido, né? Então, a cada vez que você É. tem uma mudança de governo, você tem uma série de outras novas leis, você tem uma série de coisas. Então, é constante, você tem que sempre estar antenado, porque uma coisa que valia no ano passado não dá mais para você fazer. Então, é eterno, é um trabalho eterno, Essa é uma assim, não é boa aquela coisa dica para assim. quem está assistindo aqui o podcast e está pensando no direito, né? Esse olhar de que vai estar a vida inteira estudando, que é um pouco do que a doutora Márcia trouxe na medicina também, né? Que é uma profissão que Sim, você vai sim, passar a vida inteira estudando, né? A a vida vida inteira inteira e todo estudando, dia, né? Que é todo realmente dia, isso. Bom, agora exatamente. vamos para um próximo quadro aqui, que esse quadro a gente chama de Pizza da Luísa. A Luísa é minha filha. E a minha filha, ela assim, sempre foi super irreverente, sempre foi aquela que falava aquelas coisas que a gente falava, nossa, mas ela tá falando isso nessa idade, sempre trouxe essas coisas assim muito diferentes. E aí, a gente era sempre muito, eu e o pai dela, sempre querendo ensinar como fazia, como devia. E um dia ela falou pra gente assim: mãe, deixa eu te explicar. Conselho é igual pizza. Na hora que eu quiser, eu peço. Não me venha me oferecendo pizza sem eu querer, sem eu pedir. E aí ficou muito isso na cabeça que ela ficava que conselho é igual pizza. E aí, por falar em conselho, eu queria ouvir que pizza vocês receberam, pedindo ou não pedindo, ao longo da carreira de vocês, que fez todo sentido, ou também aquela pizza que veio, que vocês não queriam, não pediram, ela veio e realmente vocês descartaram. Vocês tiveram aí dois conselhos, um positivo e um negativo, que foram importantes para vocês aí na trajetória de vocês na carreira? A Eu tive diferença. alguns conselhos, eu tive alguns conselhos, e assim, eu tive alguns conselhos. O primeiro conselho, que é um pouco até as pessoas vão falar, nossa, essa moça é maluca, mas assim, eu lembro que eu recebi um conselho meio bruto, mas que no final faz um pouco de sentido, que é assim, você não está procurando, e foi aqui nos Estados Unidos assim, you're not here to find love. Do tipo, porque eu tinha muito essa necessidade, logo que eu entrei, que eu tinha que ser elogiada por uma questão de insegurança, mas eu tô fazendo certo, não tô fazendo certo, tá indo bem, tá indo bem. E essa coisa que é essa necessidade humana mesmo, normal, que a gente tem de querer ser avaliado bem, que todo mundo fica te dando um tapinha nas costas e etc. E aí, assim, ele falou assim, ó, não é aqui que você vai achar amor, entendeu? Então, meio que uma coisa, separe um pouco a sua vida profissional da sua vida pessoal, trata como realmente uma coisa que é trabalho e não procure a sua autoafirmação como pessoa só nisso, sabe? Você viva, isso é uma parte da sua vida. Claro, você tem que ser feliz, você tem que trabalhar com pessoas boas, não é para você ficar vivendo em trabalhos É. abusivos, não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, você separar um pouco e não achar que toda a sua
o reconhecimento de você como pessoa virar só do trabalho. Então, né, porque tem a gente, e aí parece que a gente é louca, porque a gente fala, não, dá sua vida durante 10 anos, e aí você não procura satisfação no trabalho. Não é isso, mas assim, você tem que ter um equilíbrio de que você tem outras formas de realização na sua vida, porque só colocar no trabalho também não é eu acho que não é o jeito que você. Porque você vai ter muitas decepções no trabalho, né? Então eu acho que é importante você ter esse balanço. Então, essa foi uma Ainda mais delas. aqui nos Estados Unidos, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, você tem que ter outras coisas que te movem, não só isso, né? E pensar muito em você, tudo que você tá passando, pro bem ou pro mal, muito difícil ou muito legal, são coisas que ninguém tira de você. As coisas que você consegue na vida profissional, e assim, passando por momentos difíceis, todas aquelas noites varadas, aquela operação muito difícil. Nossa, quando passa, quando termina, você fala, nossa, mas que bom que eu passei por isso, porque agora olha tudo que eu aprendi, olha tudo que eu passei. E são oportunidades, você tem que olhar as coisas como oportunidades. Então, acho que isso foi um deles. Não lembro de nenhum conselho ruim, assim, muito. Não me lembro, não tá vendo. Se eu lembrar de alguma coisa, eu falo, mas acho que esse foi um conselho Nenhuma bom. pizza de pimentão, assim. As pizzas eram melhorzinhas, assim. Não, enfim, eu adoro pizza, eu como pizza de qualquer coisa, mas assim, nesse sentido assim de um conselho ruim, acho que não tive. Não, eu tive não foi um conselho ruim, um conselho bom também, que eu acrescentaria do lado bom, que é faça tudo, faça tudo, não fala não pra nada, entendeu? Sabe assim, tipo, se aventura mesmo, em todas as áreas. Porque é tão importante você ter um pouquinho de tudo, que é o que eu e a Nicole estava explicando, que você precisa saber um pouco disso, você precisa ser muito curioso em tudo, né? Então esse também acho que é um pouco isso. Eu Não acho que sei, eu tenho Nicole, se dois ela... conselhos. Eu tenho dois conselhos aqui bons. Vamos ver se são bons, né? Mas que eu recebi que realmente fizeram diferença na minha vida. Acho que um deles foi do meu ex-chefe e ele falou que é importante você ter bons hábitos para cuidar da sua saúde, para cuidar tanto da sua saúde física como da sua saúde mental. Então ele falava, são três coisas importantes: bons hábitos, boas escolhas e trabalho muito duro. Então, as boas escolhas são realmente as escolhas certas. Então, com quem você se relaciona dentro do trabalho, olhando muito essa visão, né, de profissional. Então, com quem você se relaciona, como você extrai o melhor de todo mundo ali, sabe, como pessoas que talvez não te agregam tanto, mas que possam até te ensinar o que não fazer, né? Quando você aprende, às vezes você aprende com muita gente o que não fazer. É, e trabalho duro, né? Que era o que a gente estava falando aqui, que realmente isso não tem como tirar em acho que nenhuma área, nenhuma profissão. Sempre vai ter que trabalhar bastante, mas se você tiver bons hábitos de cuidar da sua saúde, de se alimentar bem, de tentar ter boas noites de sono, ter um bom relacionamento muito conectado com o que a Renata falou, né? De não achar que o trabalho vai te dar tudo, né? Porque nada na vida vai te dar 100% de tudo. Então, o trabalho não vai te dar 100% do que você precisa, um relacionamento amoroso não vai te dar tudo 100% que você precisa, ou amizade não vai. Então, você tem que pegar um pouquinho em cada aspecto ali da vida para você conseguir completar ali suas necessidades. Então, esse foi um bom conselho. E eu acho que é um pouco disso, assim, o mundo, enfim, eu acho que o mundo corporativo e qualquer lugar, né, quando a gente lida com muitas pessoas, e pessoas muito diferentes, principalmente né, nesse mundo do direito, enfim, o ego tá lá em cima e tal, é você sempre extrair o melhor que você pode daquela pessoa, né? Então, às vezes a pessoa não é tão legal, às vezes a pessoa tem alguma coisa ali que você não concorda, uma atitude que você não concorda, qualquer coisa assim, mas alguma coisa você extrai ali para você aprender para você. Então, acho que é um pouco disso. Muito legal. Muito legal. Muito Estamos bom. chegando ao fim, né, Gê? Eu falei assim, eu tô com a sensação aqui de pena nossa por não ter mais umas 5 horas para conversar com elas. A gente vem Eu pro admiro. round 2, se vocês quiserem. A gente faz um round 2, Round não tem 2, é problema. Fazer verdade. outro. Não, porque assim, pensando quem tá ouvindo ou assistindo, né, de repente tá ouvindo no Spotify, ou vendo no YouTube, né, nosso canal no YouTube, provavelmente quando esse episódio for ao ar, já vai ter mais de 10 mil inscritos lá, então tá indo super bem. E a proposta é ensinar, compartilhar, né, então
se a pessoa leu o título e entrou aqui para ver se tem alguma coisa para ela aprender, para ela ter algum insight, eu falo por mim, assim, aprendi bastante com vocês duas hoje. A Nick é uma pessoa que eu convivo no dia a dia do meu trabalho, eu admiro muito ela, por isso que ela está aqui. A Nick, eu sempre falo com a Nick, é impressionante como você consegue ser assertiva com muita doçura. Então, é uma advogada, é uma equipe grande que tem engenheiro de um lado, né, tem aqueles mais artistas, né, de publicidade, marketing do outro, e a Nick, na minha experiência, assim, ela consegue navegar pelas áreas, e agora, ouvindo o podcast, eu entendo mais o que vocês duas falaram, né? Se eu pegar o que a Renata trouxe da experiência nos Estados Unidos, que a Nicole trouxe da experiência do Brasil, tem muitas similaridades e muitos aprendizados para aquelas pessoas que ou almejam entrar nessa carreira, ou já estão nessa carreira e querem se desenvolver. Nós tivemos aqui 2 ótimos exemplos do que refletir e pensar para crescer, para evoluir na carreira. Foi muito bacana ter vocês aqui e, assim, aí falando, eu não sei se a Nicole tem filho, se é casada, mas, assim, eu vejo a Rê aqui, ela tem 2 filhas gêmeas, a cara dela, assim, exatamente lindas assim, pequenininhas, e ela vai para Nova York e e ela tem que administrar tudo. Então, assim, mais do que grandes profissionais, eu acho que a gente está falando de grandes mulheres aqui, né? Ainda mais um podcast só de mulheres, assim, grandes mulheres que têm uma carreira linda, de sucesso, que fizeram acontecer e que conseguem dar conta e inspirar outras meninas, né, que isso é possível, que dá para ser assim, mesmo com toda dificuldade. Então, eu queria agradecer muito vocês, dizer que foi um privilégio mesmo ter vocês aqui. Tenho certeza que esse episódio vai bombar. Vai sim, vai sim. E a gente faz o round 2, estamos ready. Bora, vamos pro próximo. Ainda tem um monte de pergunta aqui que eu nem fiz, nem deu tempo. Mas, gente, obrigada mesmo. Obrigada, E a gente se vê. LG, como é que é aquela história? Quem gostou faz o quê? Comenta. Tem curtir, compartilhar, se inscrever no canal, enviar no WhatsApp, enviar pelo onde você quiser. O importante leva a mensagem pro mundo. Beijo, gente. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.